E essa é a moral que outrora, na bela e longínqua época de minha juventude, foi o meu propósito, moral a qual, no declínio de minha longa existência, me agarrei obstinadamente. Sim, a vida humana é coisa sagrada, e aqueles que tiram seus proveitos, os conquistadores, os imperadores, os reis, os diplomatas, são grandes culpados. Eles fazem a guerra, como dizia altivamente Clemenceau e Kronprinz. Mas a guerra é um massacre. Não insisto, o crime é de uma tal evidência que toda frase é supérflua. O homem não é o único animal compelido a proteger seus semelhantes. Existem animais que têm uma tendência instintiva para proteger seus irmãos, os que vivem agrupados como os corvos, os pinguins, os elefantes, as gaivotas e principalmente os macacos. Estes são verdadeiramente admiráveis em seu amor por seus irmãos infelizes. Se um caçador ferir um macaco sinocéfalo, todo o bando imediatamente se precipita em seu socorro, e esse sentimento de solidariedade simiesca é realmente comovedor. Que exemplo e que vergonha para muitos homens! Fiz experiências, aliás raramente, com os macacos. Mas quando, da gaiola, um de seus irmãos assistia à operação, imediatamente se punha furioso, soltando gritos desesperados e dando pulos assustadores. Esse sentimento de solidariedade nos macacos faz um contraste surpreendente com a indiferença dos cães. A domesticidade perverteu-os. Quando se faz uma experiência perante eles em um animal de sua espécie, eles não fazem o menor esforço para socorrê-lo, demonstrando uma indiferença que bem pode ser chamada de cínica. Porém, em resumo, no animal e talvez no homem também, se os indivíduos têm o maior cuidado com sua vida pessoal, não têm o menor cuidado com a vida de seus semelhantes. O horror é morto comum em todos os animais é de tal intensidade no homem, que ele não se resigna quase nunca a aceitar a morte como o fim de sua última viagem. Até os mais degradados selvagens imaginaram aventuras prodigiosas depois da morte, paraísos, valhalás, infernos. Com mais razão os civilizados. A sobrevivência é a base de todas as religiões. Já está provado que os hebreus, antes de serem dominados pelos egípcios, desconheciam a sobrevivência. Jeová punia os maus, não por meio do inferno, mas por horríveis tormentos reservados à descendência. Ora, depois da passagem deles pelo Egito, um novo dogma foi introduzido pelos judeus, porque o fato dominante da civilização egípcia foi a fé na ressurreição. Os monumentos magníficos, colossais, ou as múmias reais sepultadas com suas faixas perfumadas, testemunham eloquentemente essa preocupação exclusiva. Ao lado das múmias, os servos reais colocavam alimentos, jogos, tesouros, colares e diademas, a fim de que os mortos, ao acordar, pois deviam despertar, encontrassem ao alcance da mão os objetos que os haviam encantado durante a vida passada e que deveriam encantar-lhes a vida futura. A felicidade de uma fugaz existência terrestre nada é, comparada ao preço da felicidade que a deve encantar depois de ter o coração cessado de pulsar. Os gregos e os romanos pensavam de um modo diferente. Nos tenebrosos domínios de Plutão e Proserpina, os espectros sentiam falta do divino sol que ainda ontem os iluminava. Portanto, graças à sua inteligência superior, os gregos jamais temerão a morte. Sócrates bebeu a cicuta sem tremer. Nos belos tempos de Roma o suicídio era considerado um ato de finura. Os mais elegantes cortavam as veias durante um banho quente e juntamente com o sangue a vida se esvaía. Desertavam assim das agruras de uma vida importuna e desapareciam com o sorriso nos lábios. Uma antiga lenda grega mostra-nos bem esse sentimento. Ceres recebera do Olimpo a permissão de vir todos os anos passar algum tempo na terra. Como ignoravam sua divindade, ela era muitas vezes mal recebida. Contudo, um dia foi acolhida com tanto carinho por um humilde casal de camponeses que resolveu recompensá-los. À noite, os dois filhos do velho casal voltaram de seu trabalho. Eram jovens, alegres, vigorosos, belos e, chegando à choupana, saudaram com reconhecimento seus velhos pais e com respeito à estranha. Ceres então os tocou com o dedo,
fazendo-os cair subitamente mortos, ambos em plena alegria, em plena saúde, em pleno vigor. Assim, a Deus poupava-os das crueldades da vida e da velhice. Na Idade Média, a morte era encarada com grande terror, como testemunham os casos sinistros de Orcagna e as inumeráveis danças macabras que os pintores e os escultores imaginaram durante 2 séculos. Colocando-nos sob o ponto de vista da simples lógica, realmente nada se compreende, mas os homens jamais se interessam pela lógica, como esse temor à morte pode coexistir com uma profunda fé cristã. Porque, enfim, o cristianismo tem por base a sobrevivência com a punição ou recompensa, inferno, purgatório, ou paraíso, segundo os méritos do morto. Então, um bom cristão, devidamente batizado, que não cometeu pecado grave e que, depois de uma leal e completa confissão, recebeu a absolvição, se sua fé é inabalável, deve ficar firmemente convicto de que subirá direito ao céu. Em verdade. Porque esse piedoso, esse fervoroso cristão temeu a morte. Seria inexplicável se a lei natural não fosse mais forte que todas as crenças e todos os raciocínios. Seríamos tentados a crer, observando o progresso de certas indústrias, criadas por nossas sociedades civilizadas até um culto ilimitado, que os instintos naturais se debilitaram. Longe disso. Eles conservaram seu soberano poderio. Toda a engenhosidade dos civilizados consiste em lhes dar maior extensão. As conquistas mais brilhantes da ciência nada mais fizeram que fortificar e suavizar nossos meios de vida, elas jamais modificaram, por pouco que seja, nosso horror à morte ou à dor, horror que subsiste tenazmente no âmago de nossa consciência e na base da ciência. Que direi de nossas indústrias, de nosso comércio, de nossa agricultura, de nossos transportes? A preocupação do alimento domina tudo. No campo a cultura do trigo, da vinha, do arroz, do milho, da aveia para a criação dos animais, destinados a serem abatidos, e nas cidades, os açougues, as salsicharias, as padarias, os armazéns. E ainda as refinações. Temos as confeitarias, os restaurantes, de grande luxo, e principalmente os comerciantes de vinho que são inumeráveis, vendendo descaradamente vinhos nauseabundos e licores tóxicos. Vendeiros, proprietários de restaurante, cozinheiros, garçons de café, formam um exército de fornecedores e empregados cujo papel é alimentar o exército de consumidores. A ciência do comércio foi talvez a de aperfeiçoar a alimentação, frequentemente de a corromper. Uma vez satisfeita a necessidade de alimento, deseja-se ir mais longe e nutrir-se com mais requinte. A inteligência, desenvolvendo-se, deu uma força nova aos nossos instintos naturais. O esforço humano consistia em tornar mais delicados os apetites com que a mãe natureza nos presenteou. Para os animais não há padeiro, nem confeiteiro, nem vendeiro, nem vendedores de vinho. 3/4 de comerciantes não têm outro fim senão o de dar algum atrativo à nossa alimentação. A cultura de frutas progride cada ano. Pela seleção das sementes, pela sábia maneira de enxertar, obtemos frutas magníficas e saborosas. Em síntese, a essência da civilização é tornar mais fácil e mais sorridente a existência que a natureza nos impôs. Porque nós nada inovamos. Não há instintos novos. Nós nada mais fazemos que marchar docilmente na senda da vida universal. Para evitar o tédio, a inquietação, a dor, nós inventamos o conforto e o luxo. Ora, o conforto e o luxo só nos são assegurados pelo dinheiro, isto é, desde os tempos imemoriais, um metal raro, ouro ou prata. Em realidade, o dinheiro é necessário para a tranquilidade do espírito depois, ou às vezes antes, do trabalho, o dinheiro para uma habitação cômoda e grande, o dinheiro para agasalhos, o dinheiro para a certeza de que não se morrerá de fome amanhã e que também se poderá fazer uma refeição copiosa. A prata e o ouro em si nada significam, mas podemos trocá-los pelos alimentos requintados, vestuários limpos e elegantes e habitações agradáveis. Se deseja o dinheiro com ansiedade incansável é para aumentar os instintos naturais. A natureza não tem motivos para inquietar-se,
pois poderá ter a certeza de que será obedecida. Ela não inspirou só a necessidade, mas ainda o desejo e o prazer quando essas necessidades são amplamente satisfeitas. Mesmo os fisiologistas puderam demonstrar que os alimentos que mais agradam ao nosso paladar são mais facilmente assimilados. Um jantar apetitoso já está quase digerido, porque a aparência e o cheiro de uma iguaria suculenta provocam a salivação na boca e o suco gástrico no estômago. A indústria humana, em lugar de contrariar, favorece e intensifica o nosso esforço para viver e para viver bem. Ao mesmo tempo em que combate a dor, essa indústria humana luta contra a nossa terrível inimiga, a morte. E os médicos, quer sejam feiticeiros como entre os selvagens, ou sábios como entre os civilizados, são respeitados, considerados, adulados, embora não muito ouvidos quando procuram melhorar a higiene pública. Entretanto, em cada país existem ótimas escolas de medicina e farmácia. Em todas as grandes cidades há superabundância de médicos e farmacêuticos. Quando se está ardendo de febre, o médico que chega é quase um deus, e o dentista também, quando se tem dor de dentes. O farmacêutico, quando se tem necessidade de bismuto ou aspirina. O cirurgião, quando se tem um membro quebrado para encanar um abscesso para ser rasgado. O culto do nosso corpo e a defesa da nossa preciosa existência vão muito mais longe ainda, porque a medicina é a instigadora da ciência. No fundo, a ciência pura, abstrata, teórica, em nada interessa ao comum dos homens, mas ela lhes interessa enormemente quando dela eles esperam algum lenitivo às suas dores, qualquer melhora para o seu bem-estar ou qualquer retardamento à sua morte. Não é necessário ser um grande clérigo para compreender que o melhor meio, mesmo único, que nos permite diminuir os males que afligem o nosso corpo é o de conhecê-los. Que se pode fazer contra esses inimigos ocultos? A doença, prelúdio sinistro da morte, é o nosso pior adversário e os médicos são os soldados que o combatem. Sabemos que estamos continuamente ameaçados por seres maléficos, invisíveis, obstinados, que ocasionam antes a dor, depois a morte. Ora, é necessário conhecer primeiro quem são esses inimigos, qual a sua natureza, onde se encontram, como vencê-los ou, pelo menos, como atenuar sua insidiosa agressão. Sabemos também que, para que a medicina e a terapêutica sejam eficazes, todas as ciências são necessárias, concorrendo todas para o mesmo fim, sendo, pois, indispensáveis. Em última análise, todas as ciências, todas as indústrias, têm um fim supremo, que é o de proteger nossa existência. É por isso que as ciências têm uma grande reputação. O amor à verdade é menor que o amor à vida. Nós e os animais nos comportamos do mesmo modo, mas os animais estão reduzidos a instintos protetores, elementares, o medo, a repulsa, a fuga, a perseguição de uma presa, a procura de um alimento. A civilização é tanto mais avançada quanto esses processos de defesa são mais eficazes e ela não pôde obter esse poderio senão pelo conhecimento mais aprofundado do mundo material que nos cerca. Quanto mais o culto da vida humana avança, tanto mais há uma anomalia atroz e escandalosa que é a guerra. E quando se trata de guerra, os homens, os pobres homens deliram. É conhecida a frase de Napoleão a Metternich. O estadista austríaco lembra ao imperador que na Batalha de Leipzig havia, ele Napoleão, perdido 100.000 homens. Então Napoleão, irritado, pálido de cólera, atira violentamente o chapéu ao chão. 100.000 homens, disse ele, que importa? Na Grande Guerra de 1914 a 1918, os povos e os soberanos, arrastados por um inepto furor bélico, foram tão insensatos quanto Napoleão. Durante 4 anos houve uma média de 10.000 homens mortos por dia durante 4 anos. No paraíso soviético, no momento em que escrevo estas linhas, milhares de indivíduos morrem de fome. Os ignóbeis tiranos que lá governam olham com indiferença essas dores e essas agonias. Que importa? Se elas são necessárias ao seu plano quinquenal. Creio firmemente no progresso social. Portanto, parece que,
Comparado ao século de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu, de Kant, nosso século retrocedeu e se aproximou da barbarie com Napoleão, os imperadores da Alemanha e os soviéticos. Depois desse parentesco, voltemos ao culto da existência humana. Existimos porque todas as células, conscientes ou não, de nosso organismo nos ordenam existir. Mas porque é preciso existir? Porque, enfim, essa miríade de animais que já viveram nada mais fazem que passar e passar rapidamente. Foram substituídos por outros indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Por quê? Desde 100 milhões de séculos há ouriços marinhos que ainda hoje são encontrados em grande número. Não posso compreender imediatamente para que fim, no imenso cosmos, durante milhões de séculos, milhares de milhões de ouriços do mar se têm sucedido. Uma única explicação, antropocêntrica, talvez, parece-me aceitável, é que essas obscuras e ínfimas criaturas preparam o futuro do homem, isto é, o da inteligência. Por que existes? Perguntarei ao ouriço marinho. Seguramente ele não saberá responder-me. Mas se ele tivesse o dom da palavra e se possuísse alguma noção dos efeitos e das causas, me diria: existo porque através das graduações sucessivas sou teu antigo ancestral. Eu não mudei desde 100 milhões de séculos, mas meus antigos pais tiveram outros descendentes, os degenerados que pouco a pouco se afastaram das formas paternais. Por etapas sucessivas, eles resultaram em um ser humano tal qual tu. Foi para chegar ao que tu és que todos esses ancestrais viveram. Quanto a mim é verdade que estou fora de moda, mas há alguma veneração pelos modestos e indispensáveis predecessores que te permitiram compreender algo sobre os mistérios profundos que te cercam. Aceitemos essa declaração do ouriço marinho: ele existiu para que o homem existisse. Mas que utilidade tem a existência do homem? Porque o homem não passa de um animal. Sua existência é passageira e sua inteligência, à vista dos mundos desconhecidos, gigantescos que o circundam, tão fraca, tão pequena, tão fugaz que não é realmente nada, absolutamente nada. Ela pode apenas atingir, e à custa de que esforços, os 16 quilômetros da atmosfera que circunda a nossa habitação. Em realidade o homem é tão impotente quanto o ouriço marinho. Evidentemente. E contudo, alguma coisa de novo surgiu com o homem, alguma coisa que não existe no ouriço do mar, uma quase imperceptível ridícula luzerna do esboço informe de uma luz que crescerá talvez, de sorte que esse esboço é uma esperança sublime, uma inteligência superior. Entretanto, não nos iludamos. Uma luz. Seja, mas ela é bem mesquinha, essa luz incapaz de iluminar a grande distância. No entanto, no cosmos imenso e obscuro, essa fraca luz já representa alguma coisa. Então, timidamente, resolutamente portanto, digo que é por essa fraca luz que tu existes, que tantos outros seres vivos já existiram, a fim de preparar tua chegada. É por essa fraca luz que a Terra, antes incandescente, se resfriou e povoou-se de organismos que não têm apenas vida, mas o esforço para a vida. Verdadeiramente, se essa luz deve permanecer a miserável luz que há no presente, então a elaboração engenhosa, complicada, prolongada da natureza para fazê-la vacilar alguns instantes, estaria desproporcionada com a pobreza do resultado obtido. Mas temos o direito de supor que a insignificante inteligência da humanidade não é mais que um começo. Devemos esperar mais, muito mais. Ou não ascendamos. Os seres vivos sucederam-se e tomaram formas cada vez mais perfeitas para que a inteligência emergisse. Certamente, o universo infinito conhece outras inteligências além da nossa, mais ou menos semelhantes à nossa, mas nós de nada sabemos. Existem. Haverá ou não? Talvez o saibamos mais tarde. Quem poderá negar ou afirmar? Mas, deixemos esse sonho. É, pois, para perpetuar essa pequena luz, bem pouco resplandecente, no entanto, que foram constituídos pelo destino todos esses instintos protetores, o cuidado da vida e o horror à morte, que regulam os nossos menores gestos e dirigem todos os nossos mais secretos sentimentos.
Quanto mais reflito sobre esses instintos, mais acho verdadeira esta hipótese antiga que lisonjeia a vaidade ingênua de todos os cidadãos do nosso pequeno mundo, os quais dizem ter sido o universo feito para nós. Todas as precauções, as mais sábias, foram tomadas para assegurar a nossa existência. Por quanto tempo? Ignoro e ninguém me poderá esclarecer. Talvez, em alguns milhões de anos, um astro errante se atire de encontro ao Sol, produzindo um calor tão intenso que a Terra toda nada mais seja que um globo de fogo. Talvez, não obstante as mais severas e mais hábeis bacteriologias, um micróbio maligno apareça, contra o qual todas as terapêuticas sejam inúteis. Talvez o sacrossanto oxigênio que envolve a Terra desapareça no vácuo do imenso espaço, fazendo com que a Terra fique, como a Lua, nossa pálida satélite, sem atmosfera e sem ar vital. Entretanto, nada nos diz que a morte termina tudo e há alguma razão, como demonstrarei mais adiante, para crer que nós nos movemos num sonho e que, ao despertar, teremos magníficas surpresas. Então tu existes porque isso foi decidido pela força suprema. Isso não é uma grande descoberta, mas acrescentarei alguma coisa, uma verdade surpreendente e simples. Aqui ainda abro um parêntese. Pois bem, sim. Sou incorrigível. Tenho predileção pelas ideias simples, evidentes. Quero que os indivíduos, até os menos cultos, compreendam tudo com facilidade. Tenho horror ao estilo floreado, requintado e abscôndito. A clareza de uma frase, mesmo banal, que explica uma verdade, encanta-me. E agora continuo minha demonstração. Existes, mas não estás só no planeta. Outros homens, teus irmãos, têm o mesmo direito que tua existência e a felicidade. Assim, pois, foram providos dos mesmos aparelhos de defesa, de sorte que toda a espécie humana foi tirada na vida com todos os recursos de seus admiráveis instintos. Assim, pois, com inteligência aparece um outro sentimento, a noção da solidariedade humana. Essa solidariedade interhumana separa o homem do animal. Apesar de nossas guerras absurdas, a civilização consiste principalmente no socorro mútuo. O homem é um animal, naturalmente, mas um animal político, como já dizia Aristóteles, e animal político significa animal social, protegendo os outros homens e sendo protegido por eles. Existimos no espaço e no tempo. Em um outro capítulo deste trabalho falaremos do tempo. Aqui só trataremos do espaço. Esse espaço é muito limitado, porque jamais transporemos os limites estreitos de nosso mesquinho planeta. Mas podemos estender nossa ação em toda a sua superfície, isto é, dar a mão, apoio e socorro a todos os homens, nossos irmãos, que a pisam. Ora, não se trata somente de respeitar a vida dos outros homens, dever negativo, mas ainda, o que de dever ativo, de diminuir suas dores e aumentar-lhes a doçura de viver. As artes, as ciências, têm esse duplo efeito. Tua divisa moral devia ser a do grande poeta antigo. Non sibi, seduto genitum si credere mundo. Um gato, um esquilo, uma cotovia, um caramujo, não tem esse cuidado com seus semelhantes. Eles existem para si próprios absolutamente como nós, mas não existem para suavizar a existência de seus camaradas, pois não têm camaradas. Nos temos, camaradas, amigos, irmãos. São os homens, sejam eles de qualquer raça ou cor, que povoam a terra. Pois então, eis aqui minha resposta à pergunta que se encontra no princípio deste livro: por que existes? Existes, primeiro para ti mesmo, depois para os outros. Se não procuras ser útil, posto que numa elevação intelectual maior que a de um gato, de um esquilo, de uma cotovia, de um caramujo, a tua elevação moral é inferior, porque eles não têm noção alguma de solidariedade, enquanto que todo ser, tendo pensar e figura humana, compreende que é mister cuidar da felicidade de seus irmãos, não obstante seu egoísmo brutal. O egoísmo, embora menor que nosso amor, estende-se mais. Há um egoísmo familiar e um egoísmo nacional. Ora, afirmo que, quando exclusivos, ambos devem ser combatidos, mormente porque o egoísmo familiar,
às vezes tão sublime, e o egoísmo nacional, também muitas vezes sublime, em nada contradizem o sentimento do internacionalismo, mais sublime ainda. De bom grado compararei o amor a si próprio, o amor à família, o amor à pátria e o amor à humanidade a círculos concêntricos que, em lugar de se romperem e de se contrariarem, se corroboram. Não é o acaso que nos faz nascer, está tudo muito bem disposto, fantasticamente bem disposto, para a proteção de nossa vida. A sede de viver é uma necessidade. Todo ser animal tem instintos tão poderosos, tão esmagadores, que não os pode quebrantar. O homem não faz exceção. O ouriço marinho e a gaivota, como o elefante e o canguru, estão obstinadamente agarrados à vida. Como o ouriço marinho, como a gaivota, como o elefante, como o canguru, o homem quer viver e é criado para viver. Mas há uma diferença essencial entre o animal e o homem. O animal não se ocupa senão com a sua existência, enquanto o homem pode pensar na de seus semelhantes. Ora, devemos auxiliar nossos semelhantes. Isso é um apostolado. A expressão é talvez um tanto pedante, contudo ela tem um sentido preciso. Um apostolado é um axioma que não se pode demonstrar, mas que se pede ao interlocutor aceitá-lo devido à sua evidência primordial. Para defender esse apostolado direi somente que as nossas relações com os outros homens não comportam mais que as três alternativas seguintes. 1. Ou se deve fazer-lhes o bem. 2. Ou se deve fazer-lhes o mal. 3. Ou não se deve fazer-lhes nem o bem nem o mal. Fazer-lhes mal é idiotice. Não falemos disso. Não lhes fazer o bem nem o mal. Conservar-se neutro enquanto eles combatem contra a morte. Abandoná-los quando estão na miséria. Não estender a mão ao desgraçado que se afoga. Recusar um copo de água a quem morre de sede. É um absurdo execrável. Então é mister fazer-lhes o bem. Por conseguinte existes para viver, para auxiliar a existência dos outros. E imediatamente o horizonte se alarga. Imediatamente podemos conceber que há, não um imenso cosmos que nos está implacavelmente fechado, mas, pelo menos, na superfície de nosso pequeno planeta, qualquer coisa prescrita, uma intenção, uma direção, um fim. Certamente sei que as palavras vontade e intenção são dolorosamente antropomórficas. Mas terei coragem de dizer que há na evolução da qual resultou o homem, como que um plano obstinadamente e lentamente executado. A lenta progressão da inteligência desde a mônada monocelular e o ouriço marinho até Galileu, Newton e Pasteur, não pode decididamente ser por efeito do acaso. E agora faço mais um resumo, pois quando quero convencer não me abstenho de repetir. Sim, ó meu irmão humano, tu existes porque é necessário que tu existas, existes para continuar e, se for possível, para prolongar tua existência. Não fazes exceção, pois todos os seres vivos possuem, assim como tu, o mesmo apego à vida e os mesmos instintos protetores. Mas, socorrendo os outros homens, podes elevar-te acima da animalidade. É para isso que te foi dada essa inteligência, que parece ser o grande objetivo da vida terrestre. Livro 3. A defesa da espécie e o amor. É, pois, necessário viver. Mas nossa vida não tem mais que curtos instantes. A natureza então nos deu instintos poderosos e eficazes para viver e continuar a vida. Ela não só impôs a vida, mas também a sobrevivência. Há dois gêneros de sobrevivência, a sobrevivência da pessoa e a sobrevivência da espécie. A sobrevivência da pessoa. Problema aflitivo que os espiritismos e as religiões unanimemente resolveram, por uma afirmação temerária. Todas as religiões nos ensinam, com preceitos imperiosos, que a morte não é a morte da consciência. Mors janua vitae. Todos os selvagens creem na sobrevivência de seus parentes, de seus inimigos, de seus amigos e deles próprios. Os espíritas estão convictos de jamais haver o aniquilamento do espírito. Disseminados pelo mundo todo, milhares e milhares de espíritas prosseguem, com tendências quase científicas, essas demonstrações. Certamente essas crenças, mais ou menos cegas, mais ou menos provadas e razoáveis,
são de tal maneira universais, que não podem ser tratadas com descuido. Discuti-las, analisá-las, seria escrever diversos livros. Entretanto, as provas alegadas são ainda muito hipotéticas, inverossímeis, quer se trate de religiões ou de espiritismo, para serem definitivamente aceitas. Não. Provisoriamente não quero aventurar-me no domínio pérfido e encantador da hipótese. Falarei como fisiologista, não irei às nuvens e tratarei somente da sobrevivência da espécie. Provei que a natureza impôs em todos os seres vivos o amor à vida e o horror à morte. Certamente. Mas ela fez muito mais ainda, inspirou o desejo ardente, inconsciente quase sempre, da sobrevivência pela descendência. Em primeiro lugar nos animais. Os apetites amorosos têm tanto poder que às vezes aniquilam o culto, tão profundo entretanto, da vida individual. Lucrécio descreveu em versos admiráveis essa intensa sede de amor que inspira Janus omne animantum. Pela posse de uma corça, dois cervos lutam até a morte. Entre certas aranhas, o macho precipita-se sobre a fêmea com risco de ser devorado por ela, e quando o ato sexual é consumado, quando o macho não pode mais se defender, a fêmea, devidamente fecundada, precipita-se sobre ele e o devora. As mais carinhosas gatas, quando chega a hora dos amores, não podem ficar presas em casa, tornam-se furiosamente vagabundas e perambulam a noite toda para oferecer seus louvores ao primeiro gato que aparece. Pode-se comparar o frenesi de dois esquilos que disputam uma presa para matar a fome ao frenesi de dois cervos que lutam para possuir uma corça. No primeiro caso é a luta pela vida do indivíduo e no segundo a luta pela vida da espécie. A borboleta morre algumas horas depois de ter posto os ovos, pois sua tarefa está terminada. A vida da espécie está então assegurada. Citarei os belos versos de Virgílio, émulo de Lucrécio, nesta pintura de amor. Oniade genus interres hominum que ferarunque et genus aequorem, pecudis picta equivolucres infurias ignanque hunti. Amor hominibus idem. Como pelos apetites amorosos, o amor da mãe por seus filhos torna-se mais forte que o amor pela vida da espécie. Nos mamíferos e nos pássaros que desvelos da progenitura. Que cuidado com a descendência. Não é mais o ardor da procriação, e a ternura maternal. Nada mais comovedor do que ver a vigilância da mãe perdiz, cadela ou macaca, por seus filhos. O homem é tão encaniçado em ardores amorosos quanto os animais. A inteligência, longe de amortecer esse instinto universal, reforça-o, enfeita-o, embeleza-o, circunda-o de uma auréola e frequentemente também de lama. É o que ousadamente tentaremos demonstrar. Deixemos os amores dos selvagens, são realmente pouco interessantes, pois eles se portam como os mais vulgares animais. Vejamos de preferência o que os civilizados fizeram do amor. É ao mesmo tempo sublime e lamentável. Antes de o homem ser verdadeiramente civilizado, ele é uma criança, um adolescente, no qual então os sentimentos naturais e instintivos guardaram intacta toda a sua força. Pois bem, olhai como, já sob o ponto de vista do amor, se portam as crianças, as meninas principalmente, mais precoces que os meninos. Desde a idade de 12 a 13 anos, quando os seios começam a despontar, elas já têm pequenas garridices femininas. Inocentes ou não, procuram agradar os jovens. Já têm gosto pela toilette. Lentamente se vestem olhando seus corpos nus com uma curiosidade comovida, comprazendo-se com as joias que lhes permitem usar, gostando de roupas elegantes e de sapatos novos. Querem meias curtas de seda enquanto esperam crescer para usarem compridas como suas mães. Preferem os tecidos multicores e berrantes. Usariam batom nos lábios se o permitissem. Nos livros que lhes são apropriados, elas leiam e releiam os episódios amorosos. Virgínia, assim como Julieta, na idade de 13 anos já estão inclinadas ao amor. As meninas, mesmo as mais honestas, não ousam confessar, mas um olhar, um aperto de mão, um leve contacto as emociona. Nas pequenas camponesas, como nas pequenas burguesas, como nas pequenas da cidade, já há, a despeito de sua inocência,
vaga inclinação pelo amor. Leiam às pressas fragmentos de jornais e essa leitura lhes revela muita coisa. Dão preferência aos dramas passionais, aos ciúmes ferozes, à impudicícia das ricas aventureiras, fartando-se desses alimentos que citam a sua sensualidade inata. Assim, pois, aos 18 anos, quer seja na Europa, quer seja na Ásia ou na América, nas mais humildes povoações como nas mais luxuosas capitais, as jovens nada mais têm para aprender sobre o amor. E só pensam no amor. Para os meninos é ainda pior. Nos liceus, nos colégios e mesmo nas escolas primárias, nos campos ou na cidade, eles falam das mulheres. A inquietação sexual aparece um pouco mais tarde nos meninos do que nas meninas, mas desde a idade de 15 e 16 anos, nessa corrida ao amor, os rapazes já alcançaram as meninas. Quantos encontraremos entre os jovens conscritos de 21 anos que sejam virgens? Será uma estatística fácil para fazer. Quantos mesmo entre os bacharéis? Quantos entre os alunos de nossas grandes academias? Que me compreendam bem. Não julgo nem condeno, apenas constato. E explico. Isso ocorre porque um instinto soberano se impõe a todos os efebos. Eles seguem a lei natural antes da que está nos códigos, pois não podem fazer de outra maneira. A natureza é uma poderosíssima divindade para que um pobre pequeno ser débil possa revoltar-se contra ela. Milhares e milhares de ancestrais não lhe permitem portar-se diversamente deles. Bem entendido, há inúmeras exceções. Há neste momento na superfície terrestre quase 200 de milhões de rapazes e moças de 15 a 25 anos. É possível adotar a mesma rubrica para esses 100 milhões de criaturas humanas. Cada uma delas tem sua personalidade característica. Num monte de sabro não há dois pequenos cascalhos idênticos. Como dois seres humanos o poderiam ser. Nenhuma identidade e, no entanto, grandes semelhanças. Desde séculos e séculos, os sentimentos permanecem quase os mesmos. Para a união da juventude humana em todo o país domina uma tendência invencível, irresistível, às coisas do amor. Mais tarde, mas bem mais tarde, esses jovens, tornando-se personagens circunspectos, terão outras ambições. Talvez mesmo condenem os ardores sexuais que lhes perturbaram a juventude, mas sempre se conservarão, mesmo em idade avançada, fortemente ligados às coisas amorosas. Um psicólogo alemão muito reputado, talvez um pouco demais, Freud, ousou dizer que o prazer sexual é a base, não somente de todos os nossos pensamentos, como de todas as nossas ações. Investigai bem, diz ele, e descobrireis em todo ser a inquietação do amor. Este é o parecer de uma admirável personagem, um outro filósofo alemão, Schopenhauer, certamente mais extraordinário que Freud, denominando o amor de um demônio da espécie. Na idade de 15 anos, um pouco mais ou menos, o demônio da espécie incrusta-se em todo o ser humano. Jamais o abandonará. Esse furor sexual e esse apetite de amor constituem uma bem grande parte de nossa inteligência. Vede o que sucede quando num menino as glândulas genitais foram destruídas, como faziam outrora para ter eunucos capazes de, como tenores, alcançarem notas altíssimas ou para serem guardiões de harém, forçosamente irrepreensíveis. Por essa mutilação foram criados seres vis, hipócritas, mentirosos, sonsos e principalmente poltrões. Podemos fazer uma justa ideia das modificações que a castração causa à inteligência, vendo como se tornam, depois de uma castração durante a infância, os cordeiros, os bezerros, os potros. Um boi torna-se diferente de um touro, como um carneiro castrado de um carneiro, como um capão de um galo. Quanto à castração feminina, praticada raramente, não parece obter efeitos fisiológicos ou psicológicos acentuados, pelo menos na espécie humana. Mas nos animais os fisiologistas estudaram metodicamente os efeitos. Se eu escrevesse um tratado de fisiologia, daria alguns detalhes sobre essas belas experiências, feitas especialmente nas galinhas. Em se lhes tirando os ovários e em se lhes injetando extratos testiculares de galo, elas tomam exteriormente a perfeita aparência de galo, nascem-lhes uma crista e esporas.
A plumagem delas se modifica. Chamam as galinhas e fazem algumas tentativas, evidentemente infrutíferas, para saltá-las à maneira dos verdadeiros galos. Inversamente, se tirarmos os testículos dos galos, estes perdem as esporas, a crista e, em se lhes injetando produtos ováricos, portam-se como as galinhas e são capazes de chocar ovos. Assim, a genitalidade, se me permitem empregar esse neologismo, faz parte da inteligência. As glândulas genitais vertem no sangue produtos que dão à mentalidade seja do homem, seja da mulher, sua constituição normal. Sem o apetite sexual o homem e a mulher são seres psicologicamente incompletos e inferiores. Bem entendido, a castração só tem esses efeitos quando praticada antes da puberdade. Mas não posso ser prolixo sobre esta bela questão de biologia geral. Eu quis apenas demonstrar, por essa exposição sumária, que a natureza dotou todos os seres vivos de um sentimento sexual tão forte que ele domina invencivelmente toda a sua idealização. A civilização nada mais faz que reforçar esse sentimento em lugar de amortecê-lo. Da mesma forma ela fortificou o amor à vida em lugar de o diminuir. É só observar, mesmo superficialmente, as condições de nossa vida social para certificar-se dessa influência soberana. Há pouco mostrei que papel preponderante representa o comércio da alimentação, padarias, confeitarias, pastelarias, salsicharias, especiarias, negócios de vinho, leiterias, restaurantes, casas de frutas. Elos para a vida do indivíduo. Para a vida da espécie o comércio quase nada é, porque a vida da espécie é a excitação ao amor. As mulheres, mesmo as mais honestas, fazem tudo para se tornarem desejadas. A grande preocupação delas é antissexual, depois, mais tarde, quando têm filhos, maternal. Os joalheiros, os penteadores, os perfumistas, os costureiros, os floristas, os peleiros, os sapateiros, os luveiros, representam os primeiros papéis na existência das jovens senhoras civilizadas. Falo, bem entendido, das que não têm de suportar trabalhos pesados para ganhar o pão cotidiano. Quanto mais a civilização progride, tanto mais prospera o luxo do toalete. Quase se poderia comparar a intensidade da cultura à proporção dos joalheiros, porque em todos os tempos e em todos os países as joias foram uma das dominantes da espécie humana. Mesmo nos tempos longínquos, quando os primitivos da espécie humana, vestidos de peles de animais, habitavam as cavernas, as mulheres colocavam nas coxas, nos braços, no ventre e nos seios ornamentos simples, pedras ou conchas. Elas se enfeitavam com diversos artifícios, que foram encontrados. Parece que assim se tornavam mais atraentes. Tempo feliz. Pois não se tratava de diamantes nem de esmeraldas. Diversamente dito, o ardor que empregam todas as mulheres, as puras e as libertinas, para se enfeitar, faz o que elas desejam, conscientemente ou não, despertar o amor. Joias, plumas, flores, perfumes, pinturas, vestuários na última moda, tais são suas armas e foram criados inúmeros jornais para desenvolver o reclame e fornecer modelos que se renovam cada dia. Não digo nada que pareça censura, a vida social é guiada pelo instinto sexual, irresistível e universal. Nada o demonstra melhor que o culto da dança. Entre todos os povos a dança é muito acatada. Entre os selvagens há as danças religiosas, as danças guerreiras e as danças eróticas também. Mas só permanecem as danças eróticas. Chamo-as de eróticas. Realmente, o prazer da dança é quase um prazer sexual. Honesto e discreto, concordo, contudo algumas vezes erótico. Certamente. Como em realidade explicaremos isto, logo que se reúnem alguns jovens, quer seja no campo, quer seja na cidade, quer seja na Europa ou nas Américas, eles imediatamente se apressam a organizar danças. O que prova, inexoravelmente, que a dança é um prazer sexual e não ocorrer a nenhum desses jovens a ideia de dançar sozinho ou de convidar para dançar uma pessoa de seu sexo. As moças e as senhoras enfeitam-se cuidadosamente para o baile,
E se gostam tanto de bailes é porque encontram algum prazer em serem cingidas pela cintura por um dançarino e apoiarem suas cabeças sobre um ombro masculino. Ele, o dançarino, sem dúvida, gosta de sentir o frêmito, o ar perfumado e o corpo jovem e flexível que se lhe abandona. Não me lembro mais qual escritor chinês, falando das sociedades europeias, conta que muitas vezes foi convidado para saraus dançantes e para grandes bailes, mas que nunca permaneceu até o fim, porque, certamente, comenta ele, o fim deveria ter sido uma orgia. Não se compreenderia de outra maneira toda essa exibição de mulheres seminuas, com gestos audazes e olhos cintilantes. Não poderia ser, diz ele, senão o prelúdio de cenas revoltantes a que nunca assisti, mas que deduzo. Assim que há uma festa pública, imediatamente o populacho organiza danças pelas ruas. Nos transatlânticos luxuosos que atravessam o oceano, todas as noites, apesar do balanço, há danças. Imperiosamente o demônio da espécie lá está. Em que idade perdeu ele seu diabólico poder? É difícil responder. Perguntaram a um de meus amigos, de idade bem avançada, quando deixará você de olhar as jovens e as belas mulheres, com esses olhos de velho bode? No próximo ano. É o que ele já respondera no ano precedente. E pode-se ter certeza de que responderá sem dúvida, da mesma forma, enquanto tiver olhos para olhar. As mulheres são, salvo exceções, mais razoáveis. A partir de 50 anos aproximadamente, elas depõem as armas. Mas quando têm filhos, o amor maternal sucede ao amor conjugal. Portanto, ainda é o que ordena a vida da espécie. Enfim, a natureza sempre é sábia e soberana. A partir de 50 anos a mulher não é mais capaz de ter filhos e sua psicologia se conforma com a sua fisiologia. É mister conformar-se. Nada podemos contra a fatal evolução de nossos órgãos. A vontade não os transforma. Obedece. Se fosse necessário dar outros exemplos, mais brilhantes talvez, dessa empresa universal do apetite sexual, eu os encontraria nas artes. Não certamente na arquitetura. Jamais essa arte magnífica teve qualquer relação com os sentimentos amorosos. A música também não, ainda que às vezes, principalmente quando ela se associa a um drama, desperte vagas emoções amorosas. A dança às vezes é considerada como arte, mas evidentemente não passa de uma arte exclusivamente erótica. Repito de novo, não é uma censura, é uma constatação. Os espectadores que no teatro arregalam os olhos e limpam os vidros de seus binóculos para melhor distinguir as formas encantadoras e os gestos deliciosos de uma bela mulher, antes despida que nua, não deve deixar-se iludir sobre os sentimentos que esse espetáculo lhes inspira. É das Eugwebliche, o eterno feminino que lhes desperta esse prazer, ao qual chamam de estético, mas que é simplesmente erótico. Agora abordemos a escultura. Embora já existissem no Velho Egito estátuas de rara beleza, volvamos à verdadeira escultura grega que atingiu nessa arte esplêndida uma perfeição que será, sem dúvida, impossível aos modernos suplantá-la ou igualá-la. Pois bem, a escultura grega é a apoteose da beleza física. Uma lenda nos conta que o estatuário Pigmalião criou em mármore uma Galateia tão bela, que dela se apaixonou loucamente. Implora então a Júpiter que anime esse mármore, transformando em mulher palpitante. E nós, sem enlouquecermos como Pigmalião, sentimos uma alegria profunda e uma espécie de êxtase quando admiramos as Afrodite, as Juno, as Diana, as Palas, as Flora, que a antiguidade nos legou. A beleza do corpo feminino perturba-nos amorosamente. Sem lugar de uma mulher de nossa raça, Pigmalião, Fídias, Praxíteles, nos tivessem apresentado uma negra ou um Hotentote, não teríamos para suas formas horrendas os mesmos olhos que para Diana de Gabis e a Vênus de Milo. Se o estatuário esculpisse um carneiro, um javali, um cedro ou um barco, nós olharíamos essas obras, por mais belas que fossem, e por vezes são belíssimas, com menos atenção. Talvez possam objetar que as esculturas não nos dão somente corpos femininos para admirar. Espero não ser acusado de ter péssimo gosto,
ao confessar que é com admiração que contemplo o Apolo de Belvedere e o gladiador agonizante. Mas em verdade, quer se trate de Afrodite ou de Apolo, é sempre o culto da beleza física. Talvez mesmo eu prefira ao Vênus de Milo ao Apolo de Belvedere. Seria curioso saber, com toda sinceridade, qual a preferência de uma mulher por uma dessas obras-primas. Em todo caso, poderiam julgar-me estúpido, pensando que considero a escultura uma arte exclusivamente erótica. Só a dança pode ser considerada uma arte erótica, e assim mesmo nem sempre. Mas uma bela escultura transporta-nos a um mundo ideal bem distante do aguilhão da carne, como dizem os padres da igreja. Minha escultura predileta é o Moisés de Miguel Ângelo, na qual nenhuma sensualidade aparece, e aprecio com toda a admiração a Vitória de Samotrace e a Marselhesa de Rude. Essas três obras sublimes estão longe de provocar a menor excitação sexual. Portanto, a escultura não é uma arte sensual. Entretanto, podemos notar a predileção de todos os escultores por exibir corpos de mulheres nuas. A pintura comporta a maior variedade que a escultura: paisagens, cenas históricas, retratos, naturezas mortas, quadros de estilo. Apesar dessa variedade, há sempre um número considerável de mulheres nuas. Não é somente o grande pintor, salvo alguns paisagistas, que ensaia exibir a mulher sob sua mais sedutora forma, isto é, sem véus. Os autores da Sagrada Família, Dürer, Rafael, Tiziano, Correggio, Rubens, depois de pintarem virgens muito castas, belas e enfadonhas, fizeram, felizmente, numerosas incursões pelo paganismo. Suas evas ou suas deusas são mais interessantes que suas virgens. Para os pintores, assim como para os escultores, o culto do corpo feminino é sagrado. Não é o culto do amor? Se descermos a uma arte bem inferior veremos, em profusão, em todos os jornais ilustrados, fotografias de mulher. Frequentemente elas se acham nuas ou pouco vestidas e os jornalistas têm certeza de que assim favorecem o gosto do público. As atrizes de cinema, as estrelas, as giros de café-concerto, por se servirem da odiosa gíria moderna, são exibidas em todas as páginas dos grandes jornais de todos os países. A preocupação constante da ilustração moderna é mostrar lindos corpos ou bonitas caras femininas. Mas é principalmente na literatura que aparece com toda a sua força o poder da atração sexual. Aí o demônio da espécie se entrega com toda a alegria. Os poemas mais antigos, e os mais belos talvez, a Ilíada e a Odisseia, abundam em batalhas, mas também em aventuras amorosas. A Guerra de Troia, que conta a Ilíada, tem uma mulher por objeto. Helena é tão admirável que os anciões de Troia, quando ela passava, se esqueciam das desgraças que essa mulher fatal tinha desencadeado sobre a sua cidade. Certamente, diziam eles, compreendamos que por uma beleza tão triunfal os povos tenham guerreado. No começo da Ilíada, Aquiles é acometido de uma cólera furiosa contra o rei dos reis, porque este, abusando de sua autoridade, lhe roubara Briseis, a bela escrava. Até Homero empresta aos deuses sentimentos amorosos tão ardentes quanto os dos homens. Juno, a deusa dos alvos braços, querendo cair nas graças de Júpiter, seu real esposo, torna-se tão sedutora pelos artifícios proporcionados por Afrodite, que Júpiter, apesar das inumeráveis infidelidades conjugais que cometia com simples mortais, tem de satisfazer imediatamente seu amor ardente pela astuciosa Juno. Assim, pois, não somente nos campos de Troia, mas também nas alturas do Olímpio, é o amor que governa todos os corpos humanos, todas as almas humanas. O amor tudo pode, ele é mais poderoso que Júpiter e mais forte que Hércules. Júpiter, apesar de seus trovões e seus raios, e Hércules, apesar de sua clava músculos, servilmente lhe obedecem. Na Odisseia, o grande mestre ainda é o amor. Ulisses, no meio das tempestades e dos perigos, pensa em Penélope e Penélope não sonha senão com Ulisses. Entretanto, a ternura de Ulisses por sua fiel esposa não a impede de amar, durante há muitos anos, a bela Calipso e a não menos bela Circe.
Talvez mesmo ele não tenha sido insensível aos encantos da deliciosa Nausicaa. Entretanto, ao chegar em Ítaca, depois de haver trespassado os pretendentes com suas flechas, nada mais deseja, assim como Penélope, senão atirar-se com ela sobre o velho leito conjugal. Na Eneida, o amor tem um papel preponderante. Não falemos do insuportável Enéas, uma das mais desagradáveis personagens que um poeta exaltou, mas da deliciosa Dido. Só farei uma censura a Dido, que há de se ter enamorado de uma personagem tão antipática como o herói da Eneida. Entretanto, ela tem uma desculpa, pois o pequeno deus do amor tomou o lugar de Ascagne, a filha de Eneida, para inflamar os sentidos da bela cartaginense. Entre os autores gregos e principalmente latinos, em toda obra de imaginação, o amor ocupa o primeiro lugar. As Metamorfoses e a Arte de Amar, de Ovídio, as poesias de Tibulo, de Marcial, de Horácio, mesmo de Juvenal, mostram até que ponto, entre os romanos, mais ainda que entre os gregos, chegou o apetite sexual. Entre os modernos, teatro ou romance, é sempre e em toda parte a apoteose do amor. O amor domina tudo a tal ponto que parece ser o único assunto interessante. As literaturas sobre a cozinha, a padaria e a confeitaria são bem pobres, apesar da alimentação ser a mais urgente das necessidades, mas a literatura sobre o amor é completa. Athalie é uma exceção magnífica. Cid, a obra-prima de Corneille, é uma esplêndida epopeia amorosa. Ximene é adorável e nós todos a admiramos como Rodrigue. A obra-prima de Racine é Fedra. Fedra e Ximene, que criaturas amorosas! Aliás, todas as peças teatrais de Racine nada mais são que conflitos amorosos. Andrômaca, Berenice, Roxana, são tão sedutoras quanto Ximene e Fedra. Quanto aos homens, também são apaixonados, porém muitos menos interessantes. Um pouco antes de Racine tivemos Shakespeare e Cervantes, esses dois colossos de toda a literatura. O romance de Dom Quixote, contendo tantas aventuras, é principalmente um romance de amor. Se o Cavaleiro da Mancha prossegue infatigavelmente suas cômicas e gloriosas aventuras, não é somente para combater Mandrim e socorrer os oprimidos, mas para merecer, por suas proezas, a suprema recompensa, o amor da inverossímil Dulcinea. Quanto a Shakespeare, os seus mais admiráveis dramas são dramas de amor. Ofélia apaixona-se loucamente pelo incompreensível Hamlet. Julieta, apesar de seus 13 anos, já é uma apaixonada ardente. Quanto a Desdémona, enamorando-se de um preto disforme, devemos supor que ela, ao deixar um preto profanar-lhe a beleza, tinha instintos bem perversos. Cleópatra, apesar de seus vícios, encontra palavras abrasadoras para exprimir seu amor ardente ao triste Antônio. Falemos de La Fontaine, nosso incomparável La Fontaine. Nenhum poeta cantou amor com tanto encanto e convicção. Certamente é o amor sem grandes frases, o amor sem epíteto, o amor para as grandes damas como para as Jeannettons. Esse poeta não era um romancista, mas um alegre libertino. Todavia, ele adaptava uma tão deliciosa poesia à sua libertinagem. Devemos admirá-lo e perdoá-lo, pois a sua sensualidade, aliás real, é frequentemente mais verbal que verídica. Os padres, mesmo os mais virtuosos, como o admirável Fenelon, imaginaram frases ardentes e cheias de indulgência para o amor. A ninfa Eucária nada tem de casta e talvez, nas expansões místicas do bispo de Cambrai com a senhora Guion, existisse outra coisa além do amor. No século XVIII foi ainda um padre quem compôs a mais ardente história de amor até hoje escrita. Manon é uma cortesã fascinadora. Essa atração sexual que um padre contou com tanto realce, os mais severos magistrados também a sentiram, ao menos na juventude. O autor de O Espírito das Leis escreveu as cartas persas e o Templo do Guia. Quanto ao poder do amor num coração de mulher, basta ler as cartas enternecedoras das senhoritas de Lespinasse e Arcé, para ver o que pode pensar, dizer e escrever uma mulher loucamente apaixonada. Creio bem que Voltaire pouco sabia do amor. Quanto a Diderot e principalmente J. J. Rousseau, eles ainda o compreendiam menos.
Nas peças de Molière, o amor é quase sempre o grande motivo dramático. Mas Molière parece amaldiçoá-lo, e adorá-lo ao mesmo tempo, e assim ele fez, não só em suas peças teatrais como em sua vida desolada. Suas mulheres jamais se mostraram ardentes. Longe disso. Elvira,